Bom dia! Hoje nós vamos apresentar sobre o Basílio da Gama e sua principal obra, O Uruguai. Eu vou falar um pouco sobre José Basílio da Gama. Ele nasceu no dia 8 de abril de 1741 em Tiradentes, Minas Gerais, e faleceu no dia 31 de julho de 1795 em Lisboa. Basílio foi um poeta brasileiro e autor do poema épico Uruguai, considerado a melhor realização no gênero épico no arcadismo brasileiro. Ele foi admitido na Academia de Ciências de Lisboa. História da sua vida. Em 1759, após a expulsão dos padres da Companhia de Jesus dos domínios portugueses por Marquês de Pombal, ele passou a estudar no Colégio de São José. Um tempo depois, viajou para a Itália e conseguiu ingressar na Arcádia Romana, uma conquista única entre os brasileiros da época, assumindo assim o pseudônimo de Termino Scipio. Em 1768, foi preso em Lisboa por ordem do Marquês de Pombal, acusado de ser partidário dos jesuítas. Basílio da Gama chegou a ser condenado ao degredo em Angola, mas livrou-se da pena ao escrever um poema exaltando o casamento da filha do Marquês, Epitalâmio às núpcias de Senhora Dona Maria Amália, de 1769. Atacando assim os jesuítas e sendo favorecido por Pombal, que lhe concede carta de fidalga e o nomeia secretário do reino. O Uruguai foi publicado em 1769, composto de 5 cantos e, mesmo que contenha as partes tradicionais do poema épico, foi escrito sem divisão de estrofes e com discursos permeados por ideias iluministas. Além disso, Basílio inicia o poema pela narração, elimina a mitologia comum nos épicos, trata os indígenas como matéria poética e não apenas informativa exótica, exaltando a natureza e o bom selvagem, utiliza os versos da tradição épica neolatina, o decassílabo, e foi uma obra-prima do arcadismo, sendo precursora do indianismo e nativismo, além de contar fatos recentes. Na edição original do Uruguai, havia uma epígrafe em latim retirada da Eneida de Virgílio. No texto, vemos o momento em que se conta a história de como Hércules matou o gigante Caco, que oprimia os povos nativos da Arcádia. O padre Balda, vilão e jesuíta, que tem um filho chamado Baldeta, a heroína e musa Lindóia, o português Gomes Freire de Andrade e os indígenas Cepé e Cacambo são os personagens principais da obra O Uruguai. O assunto da obra é a guerra movida pelos portugueses e pelos espanhóis contra os 7 povos das missões do Uruguai, instalados nas missões jesuítas no atual Rio Grande do Sul, que não queriam aceitar as decisões do Tratado de Madrid, que delimitavam as fronteiras do sul do Brasil. A crítica principal é sobre o personagem Balda, que seduz uma índia e que tem um filho com ela, o Baldeta. Balda quer forçar Lindóia, que é a esposa de Cacambo, a se casar com o seu filho, enviando então Cacambo, que é o chefe de uma tribo, para as batalhas na esperança de que o índio morra. Basílio relata o encontro entre os caciques Cepé e Cacambo com o comandante Gomes Freire, ocorrido às margens do rio Uruguai. O comandante tenta estabelecer um acordo, mas sem sucesso, acaba dando início aos combates. Cepé lidera a disputa, mas acaba morrendo. Cacambo é capturado e descobre que o perigo estava nas mãos dos jesuítas. Os portugueses permitem que ele retorne à sua aldeia para alertar seus companheiros contra os perigos. Na volta, ele é envenenado por Balda. O episódio mais conhecido da obra é o da morte de Lindóia, a índia que se deixa picar por uma cobra quando recebe a notícia da morte de Cacambo, o seu marido. Aqui trouxemos um pedaço do trecho de Lindóia. Porém o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes. Entre a ira e o temor, enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa e a boca e os dentes. Aí a gente pegou essa questão aqui da UPF de 2010, que nos traz 3 afirmativas sobre o Uruguai do Basílio da Gama.
Aí a primeira afirmativa tá trazendo o seguinte. Nas cenas iniciais de guerra descritas pelo poeta Basílio da Gama, os indígenas aparecem como heróis gloriosos, lembrando os protagonistas de guerras de épicos antigos. Até aí tá certo, né? Realmente no Uruguai os indígenas são trazidos como heróis, eles são tratados como matéria poética e não só como matéria informativa, como uma coisa qualquer. Eles são tratados de forma especial no poema, então até aí tá certo, né? E tem realmente essa comparação entre os indígenas e a mitologia antiga, né? Ela tá trazendo aqui, ó, Cacambo, por exemplo, ao incendiar o acampamento do inimigo europeu, lembra Ulisses, que incendiou Troia. Realmente isso daí aconteceu no livro e fica implícito essa comparação, essa metáfora entre as ações do Cacambo e do Ulisses. Aí aqui, ó. Entretanto, no decorrer do texto, esse mesmo indígena é ridicularizado, passando a ser apresentado como um derrotado ou covarde. Aí já não tá certo. O indígena nunca foi ridicularizado, né, na obra no Uruguai. Ele sempre foi tratado como um herói, herói glorioso, sempre, no poema inteiro. Quem foi ridicularizado e apresentado como covarde, de fato, foram os jesuítas, né? Toda a crítica do livro, né? São os jesuítas, não os indígenas. Então, por causa dessa última frase ali, a 1 é falsa. Aí, tendo a 1 como incorreta, já dá pra gente riscar a letra A, a letra B e a letra D. Aí vamos ver a 2 agora, ó. Aí ele traz esse verso ali que está escrito, né? E o que que esse verso implica? Ele implica sobre o que restou da guerra para os heróis. E dentro dessa frase tem uma crítica muito grande sobre o que os jesuítas faziam nas missões. E é isso que está falando na 2, né? Tá trazendo ali, ó. O poeta faz uma referência ao que cabe aos heróis depois da luta, deixa clara a sua condenação à ação dos jesuítas nas missões. É realmente isso que tá trazendo ali, é certo. A 2 está certa. Aí, ó, a 3 está falando o seguinte. A heroína indígena Lindóia, diante da dor pelo amor que se tornou impossível, procura a morte na floresta. Isso daí realmente aconteceu, mais pro final do livro, né? Aconteceu. Ela foi na floresta e se deixou picar por uma cobra, né? Ó, tá falando ali. Na cena em que se deixa picar por uma serpente, realizando assim o desejo de morrer, observa-se uma relação harmônica entre a natureza e a personagem, visto que aquela age sobre esta com suas plantas e seus animais. O livro realmente traz essa relação, né, essa relação harmônica entre a morte da Lindóia e a natureza, né, é onde ela está morrendo, e ela se deixa morrer pela cobra. Então a 3 também está certa. Aí tendo a 1 como falsa, a 2 e a 3 como verdadeira, a única alternativa que diz isso é a letra C, portanto a C é a correta. Este trabalho foi feito por Ashley Telles, Bruna Thunder, Eduardo Bosa, Lucas Silva, Mirella Vitória e Stephanie Arouxa.